Boa tarde, o meu nome é Francisco Azevedo e sou atleta do Sangue Sub-23. Aos 11 anos comecei o futebol contra aquilo que os meus pais queriam, porque até lá foi sempre natação, ténis, desportos que não tivessem assim o contacto físico do futebol, porque tinham um bocado de medo, mas pronto, lá está. Com os 11 anos consegui convencê-los a levarem para o futebol e nessa altura tinha um amigo que estava a jogar no Dragon Force no Porto da Constituição. E ele perguntou-me se, visto que eu já, mesmo sem bases de clube, tinha uns bons pezinhos, quis-me levar lá para ver se conseguia fazer um treino e ficar no plantel. E na altura até se falou com o Antero Henriques. E pronto, fui lá, fiz a tal captação e acabei por ficar lá no clube durante 2 anos. Depois disso, fui para. Acabei por ser dispensado, eu e ele, e estive um ano no Dragon Force em Grijó, mas aquilo era completamente diferente do nível e da intensidade que tinham os treinos do Dragon Force Constituição. Era basicamente uma brincadeira de crianças. Então, aos 14 anos, depois acabei por ingressar nas escolas do Benfica de Gaia, onde estive a jogar, onde não cheguei a jogar o meu escalão de sub-15 e passei logo para o sub-17. Estive por lá mais 2 épocas, não tive assim tanto tempo de jogo quanto gostaria, mas foi uma boa experiência. Depois, aos 16 anos, tive de parar por conta da pandemia e para não, que os meus avós não tivessem riscos de eu trazer o vírus para casa, decidi parar com o futebol e depois, aos 17 anos, no primeiro ano de sub-19, júnior, decidi voltar a ingressar ao futebol e fui para o Lamas. Agora, neste capítulo do Lamas, também houve um pequeno problema que foi que eu faltei a grande parte da pré-época, faltei também da PAI as 2 ou 3 primeiras semanas, então estava um bocado com o plano dele já feito e cheguei um bocado desfasado. Então foi difícil ingressar e depois também tive uma lesão na segunda metade da época que me fez com que eu não conseguisse aproveitar o meu primeiro ano de júnior da melhor forma. O ano passado fui para o São João de Ver, onde finalmente consegui encontrar um espaço onde tive titularidade, onde tinha uma equipa organizada, estável e pronto, onde conseguia ser feliz a jogar futebol. E agora encontro-me no Sanguedo. Voltando ao início, Hum. quando os teus pais te começam a incentivar para tu ires ao futebol, o que é que tu pensavas na tua cabeça? Não, os meus pais nunca me incentivaram mesmo para eu ingressar ao futebol. Eles sempre acharam que o futebol era um desporto muito agressivo, muito porco, digamos. E sempre queriam que eu fosse, que eu continuasse no ténis ou na natação, sim, desportos mais tranquilos que não envolvessem contacto físico. E foi mais por estar sempre a chateá-los, a dizer que adorava jogar futebol, que nunca gostei de ténis, nem de natação, nem nada disso, que consegui que aos 11 anos eles me inscrevessem lá no Dragon Force da Constituição. Mas tu começas por, como federado em Vila Nova de Gaia, na Escola de Benfica de Vila Nova de Gaia. Porquê é Hum. que tu, o que é que te fica dessa tua experiência? É assim, foi um bocado estranho porque na altura ainda era uma coisa nova, a parte a escola do Benfica em Gaia, e então eles não tinham o escalão de sub-15. E ao ter de jogar com os mais velhos foi mau no sentido de não ter tempo de jogo e de não conseguir ter a oportunidade de me habituar tão cedo ao campo de 11, mas também foi muito importante no meu desenvolvimento, do sentido de, sendo mais pequeno, estar já obrigado a jogar com pessoas que eram mais velhas, tinham mais corpo, mais físico e obrigavam-me a jogar de uma forma diferente e a pensar de outra forma também. O que é que te fica dessas duas temporadas que tu tiveste lá?
Uh, Fiz grandes amizades até hoje. Apanhei treinadores muito, muito bons mesmo, que ainda hoje tenho contacto com eles. E epá, foi mais, acho que foi o meu primeiro sítio onde me introduziram mesmo ao futebol a sério, Uhum. dado O que que é que foi achas, quando tive contacto com o futebol de 11. o que é que achas que ainda tu tens do teu primeiro clube ainda nos dias de hoje? Do meu primeiro clube. Sim. Ah, é assim, ainda sinto aquela sensação do miúdo que fez tudo para conseguir começar a jogar futebol, mesmo contra a opinião dos pais, e que, pronto, até hoje, esse, esse primeiro ano foi o que me deu aquele, como é que é dizer? Aquele sentimento que o futebol é isto que eu quero, é isto que eu gosto de fazer. É um desporto que me cativa. Como é que tu dás o salto do Benfica de Vila Nova de Gaia para a União de Ladras? É assim, foi um bocado por. Fui lá treinar e eles acharam que eu era um bom jogador e que podia acrescentar qualquer coisa à equipa. Porque eu literalmente vim de um ano em que estive completamente parado. O máximo que fiz era que tenho um primo que é personal trainer e pronto, na pandemia, para não ficar parado, fui tendo uns treinos com ele, mas é completamente diferente de vir de um ano onde não se tem época, não se tem ritmo de jogo, não se tem nada. E pronto, foi difícil a adaptação também de ser o primeiro ano de júnior, a jogar com uma equipa que era 90% constituída por pessoal já de segundo ano, com uma equipa já formada, foi um bocado complicado me integrar. Olha, dás-me 2 minutos que eu já venho. Uhum. Como é que tu te sentiste quando tu voltaste à competição? É assim, primeiro estranhei um bocado porque o meu corpo já não estava habituado àquele ritmo de intensidade e sentia que estava um bocado abaixo dos outros que tinham continuado mesmo durante o futebol, os treinos na pandemia. Sendo que eu, quando foi esse tempo, eu nem treinar, nem competições, nem nada, foi mesmo só ir ao ginásio de vez em quando, ao personal trainer, e senti uma quebra de ritmo enorme, principalmente. Sentias-te quando tu voltaste à competição, sentias que estavas, que os outros estavam à tua frente e tu tinhas que te esforçar ainda mais? Exato, basicamente isso. Que os outros já tinham uma estrutura, já estavam habituados a jogar num campo de 11 há muito tempo, já tinham outro ritmo, outra intensidade, que eu ainda estava a tentar recuperar do pós-pandemia. Como é que tu foste, o que é que foi mais importante para ti nessa altura? Uh, Manter bem firme na minha cabeça que eu estava a fazer uma coisa que gostava, que era jogar futebol, e que por mais que fosse frustrante para mim não estar sempre às vezes a não ser convocado ou a ser criticado porque perdia uma bola porque tinha as reações muito lentas. Eu acho que acima de tudo era pensar que o futebol era aquilo que eu mais gostava de fazer e que com o tempo me iria adaptar e iria voltar a estar numa forma física própria para a boa competição. Como é que consideras que foi a experiência no Lamas? É assim, não, não tenho muito a dizer sobre essa experiência, uma vez que foi uma época um bocado que eu diria que perdida, no sentido de foi mais para voltar a recuperar o ritmo que tinha perdido na pandemia e a segunda metade foi parada a recuperar também outra vez no ginásio. Como é que tu mudas para o São João de Ver? O São João de Ver tinha um amigo que também estava lá e mais uma vez foi lá às captações deles, mas desta vez já ainda na pré-época. E pronto, consegui encontrar lá uma equipa muito solidária, uma equipa que me acolheu bem desde o início. Identifiquei-me com o estilo de jogo e
prontos, acho que isso tudo contribuiu para que conseguisse ter uma época muito melhor comparativamente à que tive no Lamas, dado que o meu ritmo já era outro. Proveniente do facto de eu, no mês de agosto, eu costumo passar sempre fora daqui da Zona Norte. Mas como costumo estar numa zona de praia, eu costumo sempre fazer uns treinos individuais, costumo ter uns cones, faço umas corridas para começar a ganhar, faço a minha mini pré-época, entre Uhum. aspas, para não perder 100% do clube. O que é que te acrescenta, o que é que te acrescentou, aliás, o São João de Ver à tua carreira? A confiança dentro de campo, principalmente num campo de 11, que era a coisa que eu não estava tão habituado por conta de ter perdido os meus anos de transição e também o ritmo que não tinha. Antes sentia que tinha a qualidade, mas que não tinha aquela dinâmica, não tinha aquela explosão, não tinha aquela noção do campo, de onde é que os jogadores se posicionam. E acho que este ano no São João de Ver, este ano transato no São João de Ver, fez com que eu fosse capaz de conseguir aprender a localizar melhor no campo de 11 e a ver o jogo de outra forma, mais positiva. Sentes que a temporada no São João de Ver foi o recomeço para ti? Ou a Sim, afirmação? é mais o recomeço e a- por fim a adaptação ao futebol em si, que é o futebol de 11. Porque o Sanguedo agora? É assim, acabou a época e o São João de Deus estava na dúvida se abria sub-23 ou não, mas devido à falta de condições para isso não conseguiram abrir. E o Sangueda era uma equipa que é relativamente perto de minha casa e também tinha alguns conhecidos que pronto, já jogaram lá em anos transatos e que me falaram bem do clube, da estrutura, também por este ano terem-me dado presidência e estarem a apostar mais na formação. Então eu pensei que seria uma boa aposta ir para um clube que quer é perto de minha casa, quer tenha um plano para o futuro. O que balanço é que tu fazes a tua carreira atualmente? Uh, é assim, eu sempre levei o futebol um bocado como diversão e não com aquele objetivo de tenho que ser jogador, é mesmo isto ou mais nada. Mas até agora eu acho que a minha carreira tem sido sempre muito divertida, no sentido de eu desfrutar sempre cada momento que tenho a bola no pé e mesmo do convívio com os meus colegas de equipa, que eu acho que é fundamental para que qualquer atleta tenha uma boa prestação dentro e fora de campo. Sentes-te arrependido de alguma coisa na tua carreira? Uh, talvez de não ter entrado no futebol mais cedo, antes dos 11 anos. Porque, não sei, sentia mesmo já. É um bocado aquilo que senti quando foi a transição para o futebol de 11. Sentia que os miúdos da minha idade já estavam mais habituados àquele contexto, ao jogar simples, já recepções orientadas, e eu estava um bocado habituado ao futebol de rua, que é completamente diferente. É um futebol mais brinca na areia, técnico, não tanto com aquelas posições específicas, linhas de passe, posicionamento, zero disso. E acho que o não, a falta dessas bases fez com que a minha carreira ao longo dos anos no futebol fosse um bocadinho a nível de adaptação mais complicado. Como é que te defines enquanto jogador? Enquanto jogador, um jogador técnico e, acima de tudo, inteligente. Olhando para trás, quando tu chateavas os teus pais, entre aspas, para vir Sim, para o futebol, sentes que agora olham com outros olhos ao sim, teu jogar? sim. Principalmente a minha mãe, que era. O meu pai era, entre aspas, fazia o que a minha mãe dizia. Mas eu acho que até hoje a minha mãe não consegue ver um jogo de futebol meu devido à agressividade própria do jogo.
mas ela já está muito mais confortável com isso, sabendo que é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que me faz bem mesmo a nível de saúde, quer física, quer mental. O futebol é sempre quase que uma escapatória da realidade. E o que é que significa o futebol para ti? O futebol para mim significa o saber lidar com as adversidades, o saber lidar com todo o tipo de pessoas que se vai encontrando ao longo do caminho e também a paixão e a entrega que se tem de ter e dedicação pelo mesmo, pelo facto de preferir ter 3 treinos por semana e um jogo ao fim de semana e abdicar de saídas com amigos, por estares a fazer aquilo que realmente gostas e que te comprometes a fazer desde o início do ano em que assinas o contrato até ao final do mesmo. E ainda vês o futebol como uma diversão ou já mudou a tua perspectiva? Continua sempre a ser uma diversão para mim. E eu já disse, quer para mim, quer para a minha família, eu só paro o futebol no dia em que eu olhar para uma bola e já não sentir vontade de ajustar. Se pudesses descrever numa palavra a tua paixão pelo futebol, qual é que seria? Como? Se pudesses escolher uma palavra para definir o futebol, qual é que seria? Dedicação. E a tua carreira? Lá está. É muito à base da dedicação e de, por mais que sintas que estejas um passo atrás dos outros, se tiveres a dedicação e se for realmente aquilo que tu gostas, consegues sempre apanhá-los ou até superá-los. O que é que achas que te falta fazer no futebol? Chegar a um nível sénior e afirmar-me. Acho que é isso. O Hum. que é que achas que esta temporada vai ser para ti? Vai ser uma temporada onde, mais uma vez, vou-me adaptar a novos colegas de equipa, um novo campeonato, uma nova intensidade de jogo, com a possibilidade também de ser chamado aos séniores e de poder já conviver com esse outro mundo e deixar de jogar apenas com uma restrição de idades e estar aberto a poder jogar com pessoal muito mais experiente do que eu. E a partir disso espero conseguir melhorar ainda mais o meu nível mental e a minha noção daquilo que é o jogo em si. Que mensagem é que deixavas ao menino que estava a chatear os pais para meter no futebol? É assim, eu aconselho a meterem os. Eu, se fosse um dia quando for pai, a primeira coisa que vou fazer é meter o meu filho com uma bola no pé. Porque isto já me deu tanta alegria, mas tanta alegria. Claro que também tem os seus pontos fracos, o futebol, mas é como tudo. Mas deu-me tantas mais alegrias do que tristezas que eu diria que todos os filhos, todos os pais deviam de encorajar os seus filhos a experimentar o futebol e a ver se é aquilo que realmente gostam. Pois, pelo menos para mim, foi aquilo que fez com que a minha felicidade passasse disto para isto. Completou-me, entre aspas. O que é que achas que, ou neste caso, que Francisco é que o Francisco que começou a jogar futebol é o mesmo Francisco que é agora? É assim, eu acho que não, também por causa de todos os conhecimentos e todas as aprendizagens que fui tendo ao longo da minha carreira, fizeram com que o Francisco de agora seja um bocado mais maduro do que o Francisco antigamente, mas sempre com aquela energia e sempre com aquela felicidade de ter a bola no pé.